como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Paulo agora ele usa um argumento, porque aquele que foi salvo não pode mais viver no pecado. Na conversão, Paulo ensina que nós morremos, há uma morte espiritual, o velho homem morre no momento da conversão, e nós recebemos uma nova natureza, a velha morre, e uma viva nasce. Então, a morte e a vida não podem coexistir, não podemos estar vivos e mortos ao mesmo tempo. Ou seja, Paulo diz que na conversão, nós morremos para o pecado, ocorre uma morte, de modo que o pecado não pode dominar aquele que está morto. Olha a profundidade do que é a fé cristã, olha o poder que há nessas palavras. Quando há conversão, você morre, e morre para o pecado. O que Paulo tem em mente aqui, é o rompimento com o pecado, de uma vez por todas. O crente, portanto, não pode viver no pecado. 1 João capítulo 10 diz, que aquele que é nascido de Deus, não pode viver no pecado. Agora Paulo vai esclarecer aqui no verso 3, como foi que morremos para o pecado. Veja só o verso 3, ou porventura ignorais, que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados da sua morte. Paulo aqui esclarece como foi que nós morremos para o pecado. Essa morte se dá com a nossa união com Cristo. Quando nós cremos e nos batizamos, o batismo é o quê? Um símbolo de morte e ressurreição. Quando cremos em Cristo, significa que nos unimos com Ele na sua morte, e também morremos com Ele. O que quer dizer isso? Que a cruz derrota o poder do pecado. Quando Cristo morre na cruz, Ele não só livra-nos da culpa, mas do poder. Ele derrota, Ele destrói. E nós, quando nos convertemos, na semelhança do batismo, morremos com Ele. Se Ele morre com o pecado, morremos para o pecado. Então quando o texto diz assim, pois ignorais que todos nós que fomos batizados, que todos nós que fomos unidos com Cristo, fomos unidos na sua morte. Quando eu creio em Cristo, eu me uno com Ele, e eu me assemelho com Ele na sua morte, de modo que quando Cristo morre, morre com o pecado, e eu morro para o pecado, porque eu me uno com Ele na sua morte. Então a cruz derrota o domínio do pecado, o poder do pecado. É isso que Paulo está dizendo. É por essa razão que não vivemos no pecado. O que você precisa entender é que quando Cristo morre, Ele não só lida com a culpa, a penalidade, não foi só a penalidade que foi paga na morte de Cristo, mas o domínio, o poder que está em nós, também foi derrotado. Então, grave essa frase: Cristo morre com o pecado, e nós morremos para o pecado. Quando Cristo morre com o pecado, e nós cremos nele, morremos para o pecado. Ele morre com, nós morremos para. Entendeu? Cristo quando morre, leva o nosso pecado, e morre com ele, e nós morremos para ele.